Pessoal, mais uma vez, boa noite. Sou o João Cardoso, secretário de Comunicação dos Sindicatos Bancários de Guarulhos Região. Agradeço a presença de todos e todas, em especial do meu irmão, parceiro Jairzinho, aqui dos petroleiros, e somando aqui aos bancários. Bom, eu vou passar algumas orientações aqui para a gente, tá? Para que a gente possa fazer fluir bacana essa nossa palestra, tá? Essa palestra, então, ela será gravada, não está sendo transmitida ao vivo, tá? No entanto, ela está sendo gravada. E para que a gente consiga produzir um bom material, ter uma boa edição depois, é preciso que a gente, né, colabore aqui e tal, prestar o máximo de atenção possível. O tema, apesar da Patrícia dominar com o esplendor o tema, mas assim, é um tema complexo, é novo para a gente, então, o máximo de atenção possível para que a gente possa depois interagir, tá bom? Bom, como vai ser gravado, então, todo o áudio está sendo captado direto da mesa. Portanto, quem for fazer alguma pergunta, em qualquer momento, né, não precisa ser exatamente no final, né, Patrícia? Ela vai poder interagir, mas se for fazer alguma pergunta, levanta a mão e vem aqui na frente e faça no microfone a pergunta para poder ficar registrado a fala, tá bom? Senão ela vai ter que repetir a pergunta para poder registrar o áudio dela. Tudo bem? Ok? Bom, então eu vou chamar agora o Adjackson. O Adjackson, nosso secretário-geral, para fazer oficialmente a abertura em nome da entidade, tá? E em nome da presidência pode ser aqui mesmo, tá? Vamos lá, pessoal, boa noite a todos e todas. Para quem não me conhece, sou Adjackson, secretário-geral dos Sindicatos Bancários de Guarulhos. Também justificar aqui que, infelizmente, o companheiro Vanderlei não pôde estar presente, que é o presidente, para participar dessa atividade. Então, vou fazer a abertura, né, em nome da entidade também, agradecer a presença de todos e todas, agradecer a Patrícia pela disposição de estar aqui hoje, fazendo esse importante debate, né, a questão da reforma tributária, que a gente vê todos os dias nos jornais, né, quais os impactos que tem para a nossa vida, e seguindo a tradição histórica desse sindicato, que trabalha muito a formação de seus dirigentes, é uma excelente oportunidade para a gente se apropriar desse debate. Então, obrigado, de verdade, Patrícia, em nome do sindicato, da direção, agradecer você, né? Então, espero que seja uma noite proveitosa, vamos aproveitar bastante a Patrícia, tirar as dúvidas, né, e se atentar um pouco sobre esse assunto. Então, vou chamar aqui o companheiro Roberto, que foi um dos articuladores dessa atividade aqui, o secretário de formação da entidade também, né, para dar sua palavra aqui. Roberto. Valeu, Adjackson. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença, né? O objetivo aqui é a gente trazer esse tema muito importante, né, sobre a reforma tributária que está em voga aí, né, e discutir da ótica do trabalhador, né, os aspectos que vai ter de impactos para a gente a curto e médio prazo, né? Para isso a gente trouxe aqui a diretora técnica adjunta do DIEESE, né, a Patrícia Pellatieri, né, uma companheira de luta aqui, nossa, né, parceira, né, que ela tem muita formação, né, mas vou citar algumas coisas aqui, né, a graduação, a atuação profissional, né, economia do trabalho, né, como eu falei, DIEESE, negociação coletiva, orçamento, finanças públicas, análise públicas de mercado, de trabalho, né, que enfoque em gênero, previdência e estrutura tributária. Pesquisa e análise de políticas públicas, né? Formadora nas áreas de negociação coletiva. Tá? Suas qualificações, economista do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o nosso DIEESE, né? Coordenadora executiva, né? Assessora do DIEESE na Mesa Nacional de Negociação do Governo Federal e Centrais Sindicais, muito importante, desde 2011, né? Assessora do conselheiro da CUT Brasil, no Conselho de Desenvolvimento Socioeconômico do Governo Brasileiro. Então, pedir a todos atenção para a gente fazer o debate, né? Nós vamos estar aberto para perguntas, a Patrícia vai conduzir aí, né, Patrícia? Então, vou passar para ela, para a gente dar início aí à nossa palestra. Obrigado a todos novamente. Patrícia, por favor. Boa noite. Quero agradecer muitíssimo o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer a presença de cada um e cada uma, por ter, depois de um dia de trabalho, ficado aqui, né, num dia não, numa semana, né, porque nós estamos na sexta-feira, então, eu sei o quanto isso é difícil,
né, o quanto de dedicação precisa, de vontade de fato, aprender cada vez mais para mudar, né? Esse a motivação do dirigente sindical, né? Por isso vocês estão aqui, na direção de um sindicato tão importante. Agradecer muitíssimo as palavras tão generosas aqui do Roberto. E embora tenha muitas orientações, porque está sendo gravado, e acho que é importante, porque é uma ferramenta que depois a gente pode replicar, então é super importante, mas eu não gostaria que a gente, por conta disso, ficasse muito engessado aqui na nossa conversa, né? O tema de estrutura tributária, reforma tributária, tributos, é sempre um tema que, se aparece no jornal, normalmente a vontade é de pular todas as folhas. Se é que alguém ainda lê jornal em folhas, eu leio, mas, enfim, ou pular nas páginas, ou você vê aqui e fala, nossa, de novo esse negócio chato para caramba, né? Muito, muito ruim. Então, é um assunto espinhoso, difícil, mas porque é assim que vendem, como a grande mídia, ou a mídia que tem interesses, acaba passando como sendo um assunto muito difícil. E os profissionais, os economistas, os advogados tributaristas também vendem a dificuldade. Vendem porque vivem disso, né? Então, a ideia aqui é a gente bater um papo para mostrar que esse assunto diz respeito a todos nós e a cada um de nós, e não é tão difícil assim, ou, pelo menos, não precisa ser tão difícil, né? Eu não sei se aqui, se eu perguntar, quando fala em tributação, em reforma tributária, ou que precisa de reforma tributária, em tributos, o que é que vem na cabeça de vocês? Alguém quer se aventurar? Quando fala desse assunto? Excesso de impostos. O que mais? Impostos mais justos. O que mais? Cobrar de mais gente. O que mais? Justiça social? Arrecadar. O que mais? Parcelar imposto de renda. Certo. A fuga de empresas. Desigualdade social. Mais alguém? Taxar quem mais pode pagar. Aí eu vou fazer uma segunda pergunta. Por que aqui a gente falou impostos, arrecadação, pagar. Então, a pergunta é, para quê? Por que é que eu preciso taxar, cobrar impostos, ter arrecadação? Para quê? Prover políticas públicas. Pagar o SUS, escola pública, saúde. A máquina do Estado como um todo. Investir em infraestrutura. Educação. Bom, então, em linhas gerais, o que a gente ouve aqui é que nós sabemos uma boa parte do que, quando se fala em tributos, nós sabemos do que se trata, certo? Né? Podemos não saber em detalhes, mas sabemos do que se trata e sabemos o porquê existe, ou o porquê é necessário. Talvez eu pudesse perguntar, porque vocês falaram em políticas públicas, certo? Em saúde, educação, infraestrutura. Então, nós também entendemos que é importante ter a tributação, certo? Ótimo. Então, agora eu vou iniciar aqui, porque eu quero começar para a gente entender o que é que está em disputa, porque a reforma tributária, ela traduz um conflito de interesses, certo?
um conflito de interesse entre os diversos atores da sociedade. Ou, a gente poderia dizer, um conflito de interesse de classes. Né? Então, a reforma tributária... Então, a estrutura tributária, ela reflete essa disputa, e quem está levando a melhor nessa disputa de interesses, e a reforma tributária, ela tem objetivos que pode favorecer uns e desfavorecer outros. E é um pouco disso que a gente vai conversar. Para a gente chegar nesse ponto do que está em disputa, eu queria resgatar alguns conceitos básicos e contar para vocês um pouquinho daquilo que vocês vivem no dia a dia, de como é que é a estrutura tributária brasileira hoje, que é bem importante, porque se a gente está propondo reforma, a gente tem que saber como é que ela funciona hoje, e não só de ouvir o empresariado falar, os banqueiros falarem, né? A gente não ouve assim, vocês devem ouvir muito isso, até pela categoria. Não dá para baixar os spreads bancários porque o banco paga muito imposto. Não é isso que vocês ouvem? Toda vez que vocês falam, poxa, mas esse spread está super alto, muito acima, eles falam, mas não dá, porque a gente paga muito imposto. E o spread, a maior parte é imposto, o que vocês também sabem que não é verdade. Mas isso é dito e isso cola na sociedade, né? Assim, porque a comunicação repete isso muitas vezes. Assim como o empresariado nacional diz muito que o Brasil tem muitos impostos. É muito difícil ser empresário no Brasil. Acho que tem até uma fala de alguém que passou pela presidência há pouco tempo, dizendo, né, que eram heróis, né? Ser empresário no Brasil é ser herói, né? Algo do tipo. Também fazendo menção à questão de impostos. Então, o que tem que estar claro para nós é entender essa estrutura e como é que é a estrutura tributária nacional, que nós também temos questões, ela é ruim, eu vou mostrar isso para vocês, ela é regressiva, mas não é a mesma reclamação, não é a mesma fala do empresariado e nem dos banqueiros. Certo? Então, a gente precisa saber exatamente do que nós estamos falando para poder fazer a disputa certa. Né? E essa é a ideia, então. Aí, o que eu queria também ver é assim, quem quiser falar alguma coisa, fazer um comentário, pode não ser uma pergunta, mas quiser comentar alguma coisa, só levanta a mão, a gente para também no momento e pode complementar, fazer comentário, tá bom? Para ficar uma coisa, não ficar muito chato, né? Muito bem. O sistema tributário, nós vamos falar sobre o sistema tributário nacional, né? O sistema tributário brasileiro. O principal foco do sistema tributário brasileiro é ser a principal fonte de financiamento do Estado, como foi dito aqui. O Estado, a máquina pública e as políticas públicas, ele pode se financiar de 3 formas. Emitindo moeda, se endividando ou arrecadando, certo? O Estado brasileiro, a principal forma de financiamento é através da arrecadação. Tá? Bom, mas tem ali princípios que estão na nossa Constituição de como deve ser estruturado essa arrecadação, que é capacidade contributiva, legalidade e tipicidade. O que significa isso? Na Constituição diz, o sistema tributário brasileiro tem que cobrar conforme cada um pode pagar. Certo? Diz ainda, ele tem que ser estabelecido em lei. E, em terceiro, tem que ali estar claro e transparente de que tipos e para onde está indo essa arrecadação, de quem está sendo cobrado e para onde está indo. Certo? Os tributos, eles
eles se dividem, basicamente, em 3 tipos. Impostos, que é o primeiro que todo mundo falou aqui, que são instituídos por lei, tá certo? É sempre de iniciativa do Poder Executivo e deve ser aprovado no Legislativo. Então, os impostos, eles também não têm uma contrapartida direta do Estado. São impostos instituídos. Tudo bem, gente, até aqui? Aí nós temos taxas e tarifas, que elas sempre são cobradas a partir de uma contraprestação do Estado. Por exemplo, taxa do lixo. Chutando aqui uma taxa bem polêmica para já, né? Por exemplo, certo? Contribuições e as contribuições, que nós temos 2 tipos. Contribuições de melhoria, que significa que é para melhorar, valorizar o Estado através de um serviço, então também está sempre vinculado a um serviço, e contribuições sociais, que são as contribuições, que é o financiamento da política de seguridade social e bem-estar social, certo? Então, basicamente, essa é a estrutura de tributos que tem no Brasil, né? É assim que se divide. Muito bem. Os impostos, eles são cobrados pela União, pelos estados e pelos municípios. Ou seja, a gente tem um festival de impostos, certo? Né? Então, você tem o IPI, por exemplo, na União, você tem o ICMS no Estado, você tem o ISS, por exemplo, nos municípios. Mas todos os 3 poderes podem instituir impostos, que é aquele que não precisa ter contraprestação direta, né, vinculada. Nós temos contribuições sociais, que estão a cargos da União, né? E, no caso dos estados e municípios, eles podem cobrar dos servidores estatutários essas contribuições. E cobram, né? Que é a contribuição do servidor para a Previdência. Tá? Contribuição, intervenção no domínio econômico ou de interesse de categoria, tudo isso só pode ser definido pela União. Taxas, você tem também nos 3 níveis de poder, e contribuição de melhoria também nos 3 níveis de poder. Ou seja, as principais, então, impostos, taxas e contribuições não associais, mas as contribuições de melhoria, todos os entes podem pagar. Só um exemplo, Patrícia. Um exemplo da contribuição de melhoria, que é essa que não ficou clara. Então, eu estou tentando me lembrar aqui de alguma que a gente ainda tenha, né? Porque, normalmente... Oi. Será que a COSIP, aquela taxa que inventaram de iluminação pública, é uma melhoria? Qual? A COSIP, taxa de iluminação pública, que recentemente foi instituída, principalmente na praia. Mas essa é taxa. Não, ela não entra como contribuição. As contribuições, elas normalmente são mais setorizadas e são por setor econômico, então é mais difícil. Eu vou pensar aqui para me lembrar de algum exemplo para dar para vocês. Mas ela é menos comum, vamos dizer assim, na nossa estrutura tributária. Mas elas existem e podem ser instituídas, né? Então, não, contribuição sindical não estaria na categoria de contribuição de melhoria, né? Mas seria contribuição de interesse de categoria profissional ou econômica. Tá? Okay. Bom, aqui nós temos alguns exemplos, os principais, né, impostos e contribuições, e aonde que eles estão vinculados. Tá? Tudo isso, a grande maioria, provavelmente vocês já sabem, nós temos lá tributos sobre bens e serviços, né? Então, tem PIS, COFINS, IPI, tem o imposto de renda de pessoa jurídica, cobrança sobre lucro líquido,
Sobre o patrimônio, nós temos o ITR, que é imposto sobre a terra, que é federal, tem o IPVA, que é estadual, e tem o IPTU, que são dos municípios. Isso é sobre propriedade, né? E sobre patrimônio, transferência de heranças, por exemplo, você tem o ITCMD, que é de transferência causa-mortes, né, que é o de herança, que é estadual, o ITBI, que é dos municípios. Quando você vende um imóvel, você tem que recolher, né? Quando vende, compra e tal, você recolhe o ITBI. É municipal. E as contribuições que eu já falei, tem ali, né? Salário, educação, fundo de garantia, sistema S, que está na folha de salários. Tá? Isso aqui é só uma visão geral, acho que a gente não precisa entrar nos detalhes, porque nós vamos entrar a hora que for discutir o que está sendo proposto de mudança desse monte de impostos e taxas, o que eles viram. Tá? Então, nós vemos aqui um volume de impostos e taxas bastante grande, com incidência diferentes, o que torna o sistema de arrecadação bastante complexo e cheio de exceções e pontas, onde pode ter muita sonegação. Né? Porque quanto mais complexo o sistema, quanto mais impostos e taxas tiver, mais fácil para quem consegue fazer aquele chamado planejamento tributário, tem escritórios especializados nisso, inclusive, é porta para a sonegação, porque é tanto, e um diferente do outro, cada um com uma data, um prazo, que fica muito fácil, fica mais fácil sonegar impostos. Por isso, nós temos uma sonegação bastante grande no país. É por conta muito também da complexidade desse sistema. Muitos impostos, muitas taxas, enfim. E assim, como os estados e municípios eles são autônomos, porque nós somos uma federação, eles são autônomos, você tem uma variação de alíquotas enorme. Então, o que é o IPVA num estado não necessariamente é no outro, não tem a mesma cobrança, a mesma coisa do IPTU, do ISS. Então, isso torna o sistema nacional muito cheio de pontas, muito complexo, tá certo? Para poder, inclusive, fiscalizar. Tudo bem, gente, até aqui? Podemos seguir? Bom, então, eu vou resgatar rapidamente, coisa que vocês já falaram aqui, mas é importante para a gente entender a estrutura tributária nacional. Na nossa Constituição, está dito lá que o primeiro princípio é capacidade contributiva. O que é capacidade contributiva? É tributar de forma proporcional a todos e todas, arrecadando mais de quem pode pagar mais. Que foi isso que o Jairzinho falou aqui, certo? Cobrar mais de quem pode pagar mais. Né? Então, né? Boa. Bom, tem uma outra coisa que é super importante para a gente entender essas desigualdades que tem na estrutura tributária, que é a base de incidência da carga tributária. Então, vocês ouvem muito, o Brasil tem uma carga tributária enorme. E já eu vou mostrar para vocês que não é que ela é pequena, mas também não é essa enormidade que se fala. Não é o maior problema. Então, é muito importante a gente entender o que é base de incidência, né? Aí nós temos impostos, taxas que são o que nós chamamos que são de incidência direta, que incide diretamente sobre a pessoa, dando-lhe um tratamento específico, tá certo? Conforme a sua capacidade contributiva. Vamos lá. Exemplo: imposto de renda. Ele é direto sobre a pessoa. No nosso caso, na fonte, né?
Imposto sobre herança também é uma incidência direta ali naquele montante de recurso quando vai passar de um para o outro, né? Aqueles trilhardários lá que tem para 8 gerações, né? E no Brasil não paga nada enfim. Imposto sobre lucros e dividendos também incide diretamente, que no Brasil tem isenção. Muito bem. E tem a base de incidência que a gente chama indireta. Tá certo? Que é aquele imposto que é embutido nos produtos e serviços. E aí, a arrecadação, ela ocorre pelo ato da aquisição daquele produto, quando você compra o produto ou o serviço. E aí, pouco importa se for o Jairzinho ou for o dono da Gerdau. Ele vai pagar o mesmo imposto, certo? Então, o imposto indireto, ele não leva em conta a capacidade contributiva, porque todos pagamos iguais. Então, é o seguinte, numa estrutura tributária, se eu tenho mais imposto direto, mais tributação direta do que indireta, nós chamamos de um sistema tributário progressivo. Ou seja, aquele que respeita a capacidade contributiva de cada indivíduo. Quando eu tenho mais tributos indiretos do que diretos, o sistema tributário é regressivo, ou seja, ele penaliza mais quem ganha menos, os mais pobres, certo? Por que isso é importante a gente ter em mente? Porque eu vou mostrar para vocês que o sistema brasileiro ele é extremamente regressivo. Vou pular aqui, que é só... Então, o sistema tributário brasileiro, ele onera a população de baixa renda, uma vez que ela é mais focada nos impostos indiretos. Eu vou primeiro mostrar uma tabela, depois eu volto para cá. Vamos lá. Aqui, ó. A estrutura tributária brasileira é composta, então, de tributos indiretos e diretos. E aqui, na terceira coluna... Ah, eles me emprestaram isso aqui, ó. Eu esqueci. Ó, na terceira coluna aqui é o total de impostos, diretos e indiretos, tá? O que nós fizemos? Nós dividimos aqui a população em DECIS, né? Dividimos por 10. Pegamos toda a população e dividimos por 10, tá certo? O primeiro decil mais pobre, ele tem, olhando os impostos indiretos, ele tem um impacto na renda dele de 23%, enquanto o décimo decil, que é o mais rico, tem um impacto dos impostos indiretos na sua renda, uma incidência de 8,6%. Né? Aqui, ó, impostos diretos. O primeiro decil mais pobre, o impacto dos impostos diretos é 3%, enquanto no decil mais rico é 10% o impacto de impostos diretos. Tá? Por isso que a gente diz que quanto mais imposto direto, mais progressivo é o sistema tributário. Quando eu olho aqui, no total de impostos, nós vamos ver que os 10% mais pobres têm um impacto de 26%, pagam 26,4% de impostos. E, pasmem, o décimo decil mais rico, 19%. Então, nós temos uma estrutura tributária extremamente regressiva, tá? Olhando só em grandes números assim, porque a gente, se olhar ali no detalhe, nós vamos ver que é mais regressiva ainda. Ok? Aí, tudo bem até aqui, gente? Deu para entender que nós temos um problema, que assim, quando fala reforma tributária, nos interessa.
Nos interessa, cada um de nós. Mas qual reforma tributária? O que é que nos interessa? Nos interessa inverter aquela curva. Nos interessa que seja seguido, e não é muito, que seja seguido o preceito que está lá na Constituição de 88. Ou seja, quem ganha mais, paga mais. Um sistema progressivo, né? É isso que nos interessa, certo? Aí, vamos lá. Aí dizem, bom, tem uma chiadeira geral, e muitas vezes a gente repete isso. A carga tributária brasileira, ela é escandalosa, é a maior do mundo. Então, vamos lá. Mentira. Ela não é a maior do mundo e nem chega a ser escandalosa. Ela é baixa? Não, ela não é baixa. Ela é uma carga tributária alta. Quando a gente fala carga tributária, é a arrecadação dividida pela riqueza do país. É quanto isso significa da riqueza do país, tá? Do PIB, tá bom? É isso que é carga tributária. É assim que a gente faz a conta, né? Então, nós vamos ver que o Brasil está aqui, ó, tem uma carga tributária de 33,4%, certo? Hoje, do PIB. Essa é a carga tributária. Nós estamos abaixo, ou um pouco abaixo da média dos países da OCDE. Né? Estamos um pouco abaixo. Mas estamos acima, por exemplo, da carga tributária dos Estados Unidos, do México, só. De alguns países da América Latina. Mas por que isso? Lembra que nós falamos para que servem os tributos? Nós falamos que era o quê? Para financiar as políticas públicas. Ora, se eu defendo políticas públicas universais, de boa qualidade, saúde, educação, infraestrutura, eu preciso ter uma arrecadação que dê conta disso. Nesses outros países, por exemplo, Estados Unidos, México e mesmo os países da América Latina, que têm carga tributária menor do que o Brasil, não tem políticas públicas universais, nenhuma. Nós podemos questionar as nossas políticas públicas. Ah, não é suficiente, não está boa o suficiente, mas elas são universais, porque o SUS é para todo mundo, nós temos educação pública para todo mundo, tá certo? Nós temos ensino superior público, né? Então, nós defendemos políticas públicas e temos políticas públicas universais, né? Então, isso justifica que a nossa carga seja maior do que desses países que não têm, né? Mas nós estamos abaixo da Alemanha, muito abaixo da França e muito mais abaixo da Dinamarca, que é um país paradigmático, onde tem o maior IDH do mundo. É claro que esses países aqui, que têm quase 50% de carga tributária do PIB, têm uma contraprestação de políticas públicas. Então, na Dinamarca, por exemplo, ninguém precisa pagar plano de saúde e tampouco escola privada, porque tem uma política pública que responde a isso, né? Então, ninguém se importa de pagar muito imposto, porque não acha muito, porque, como não tem que pagar essas outras coisas, sobra recurso, né? Porque é isso. Qual é a grande reclamação? Que você paga imposto, você não tem o serviço e tem que ir na iniciativa privada e comprar o serviço, a disponibilidade de renda fica menor. Não é isso? Não é isso muitas das reclamações? Então, agora, no geral, então, é importante isso, porque nós estamos falando aqui também, para além de olhar individualmente, a gente tem que olhar o coletivo, nós estamos falando de sustentação de políticas universais que deveriam melhorar a ponto de, mesmo a classe média, que são essas categorias mais organizadas de trabalhadores, não precisasse ir para a iniciativa privada.
e pagar novamente, certo? Tudo bem, gente? Até aqui está muito chato. Muito chato. Muito bem. Bom, aqui eu vou mostrar só duas. Depois vocês vão ter acesso a esse material, pode olhar com mais cuidado, tá? Eu queria destacar duas coisas aqui. Que é o seguinte, ó, o Brasil está aqui, na última filinha aqui, certo? Vamos olhar aqui, ó, tributos sobre renda, lucros e ganhos de capital, certo? Se a gente olhar aqui, ó, nós vamos ver que o Brasil é o que tem a menor tributação, quando se fala em lucros, propriedade e renda, certo? Ó aqui a Dinamarca, quanto que ele taxa? 65%, certo? Sobre propriedade, o Brasil aqui também, ó, tem uma taxação mais baixa. Aqui, no caso, os Estados Unidos e o Japão e a França lideram essa taxação de propriedade. E, agora, aqui que é o nosso nó, e é a questão do porquê que a nossa estrutura é tão injusta. Sobre bens e serviços. Ó o Brasil aqui, ó. Está vendo? É muito acima de todos os outros países, a taxação. Nós chegamos a quase 45% de taxação sobre bens e serviços. E por que taxar, para além dessa questão de que isso não leve em conta a capacidade contributiva, taxar bens e serviços, porque todo mundo paga igual, você ainda tem um problema que, ao taxar bens e serviços, você também interfere na dinâmica econômica, na própria dinâmica econômica, né? De produção e consumo, certo? Oi. Só uma curiosidade, né? Que ali a gente vê que sobre a propriedade, os Estados Unidos é o país que mais cobra imposto, né? E é a meca dos liberais, né? É onde, né? A Meca é o exemplo aqui, que é muito citado aqui no país, né? Que não tem política pública nenhuma, né? Que a gente lembra que o Obama veio aqui até ver o SUS, como é que funcionava, né? E aí, sobre a propriedade, eles dão uma bela... É isso mesmo. E aqui, ó, onde a maior desgraça lá nos Estados Unidos é a questão da seguridade, certo? Que você vê aqueles filmes, aquele monte de velho na rua, em torno do latão lá com fogo e tal, não é isso? Olha para isso aqui, ó, que é Seguridade Social, ó, 37% de taxação, né? Então, também é toda torta lá. Bom, aí eu trouxe algumas coisas para vocês terem os insumos nessa discussão do que está distorcido aqui no Brasil, para a gente, de fato, fazer a discussão que mais nos interessa, né? Então, como é que é o imposto de renda no resto do mundo? Que eu acho que é legal, né, a gente saber. Então, olha, nos Estados Unidos são 7 alíquotas, e elas variam de 10% a 37%. Tá certo? Na Alemanha, são 3 alíquotas, mas elas variam de 14% a 45%. Na Espanha, 5 alíquotas de 19% a 45%. Na Suíça, de 0% a 13%. Na Noruega, são 6 alíquotas de 0% a 26%. França, 4 alíquotas de 11% a 45%. Na média da OCDE, são 5 alíquotas de 14% a 44%. Ou seja, tem uma amplitude muito maior. É muito mais progressivo, porque não basta só o imposto direto. Além de ser um imposto direto, ele tem que ser progressivo para contemplar a capacidade contributiva, né? No nosso caso, quem ganha 7 mil paga os mesmos 27% de quem ganha 700 mil. Com uma diferença, quem ganha 700 mil provavelmente não paga nada, certo?
porque ele vai colocar como dividendos, muito provavelmente, ou vai fazer um planejamento tributário, que a gente não consegue fazer. Sim. A questão da plataforma marítimo, o Haddad fez uma fala esses dias, offshore. Os caras são isentos. É 1% da população. E o Guedes está entre eles. Bom, o Brasil tem 4 faixas e as alíquotas variam de 7,5% a 27,5%. Tá certo? Então, ela é muito mais estreita. Mas não é verdade que sempre foi assim. No Brasil, nós já tivemos muitas faixas. Tá certo? O nosso imposto de renda no Brasil já foi muito mais progressivo do que ele é hoje. Então, ó, se vocês olharem aqui, eu acendi aqui. Aqui, ó. Se vocês olharem aqui, nós chegamos a ter 16 faixas e as alíquotas iam até 50%. Ó, depois, em 79 a 82, 12 faixas iam até 55%. Em 85 até 60%, está vendo? Aqui, ó, a partir de 89, vamos lembrar, a partir de 89 que nós tivemos que o Brasil fez uma escolha para entrar na nova divisão de trabalho do mundo, tá certo? Optou pelo liberalismo. Nós começamos a abrir, e aqui é que teve uma mudança significativa, e ele ficou muito mais regressivo, né? Nosso imposto de renda, muito mais. Tá? Então, por isso, vejam, acima de R$ 4.664, todo mundo paga a mesma coisa. Todo mundo paga a mesma coisa. Isso é progressivo, gente? Não é? Então vamos lá. Além da gente defender uma tributação mais direta, a gente defende que ela seja mais progressiva. Certo? Tudo bem? Mas nós vamos ver que, a partir de 90, muitas coisas da estrutura... Porque, assim, a gente não teve... A última reforma tributária foi ainda com os militares, tá certo? Lá em 40 e tal, um pouco antes. Mas não significa que nós não tivemos várias mudanças na tributação. E nós vamos ver que a maior parte das mudanças, elas serviram a um interesse. Tá certo? Elas foram a partir na década de 90, principalmente no governo Fernando Henrique, que optou em favorecer o capital e os mais ricos. Então, aqui, ó, a questão dos lucros e dividendos. Como é que é isso em alguns outros países, né? Média da OCDE, média da América Latina é o vermelhinho e o Brasil é o amarelinho, certo? Então, aqui é o percentual, né? Que é, na média da OCDE, quanto é que se cobra sobre lucros e dividendos. Então, aqui é perto de 30%, na média da OCDE. Aqui, da América Latina, perto de 15%, tá certo? E, no Brasil, é isento. É 0. Aqui, sobre lucro global e sobre ganhos de capital. Tá certo? Então, aqui, na média da OCDE, 48%, na média da América Latina, 34%, do Brasil, 38%. E de ganhos de capital, 22,5% na média da OCDE, 18,8% média da América Latina e 15% no Brasil. Então, o Brasil isenta dividendos, que é uma saída, vamos dizer, para as pessoas físicas que ganham mais, ou os empresários, porque nenhum tem salário, portanto, não pagam imposto de renda na pessoa física, porque tudo vira dividendos, e os dividendos são isentos.
tá certo? Porque eles são proprietários, né? Então, eles recebem dividendos e não salário. E paga menos impostos sobre lucros e ganhos de capital também do que o restante. E como é que é, no resto do mundo, o imposto sobre herança, imóveis e ITBI? Então, aqui também, por que nós estamos mostrando isso? Para ver que a nossa estrutura tributária ela é muito injusta e ela vai muito na contramão do resto do mundo, né? Então, assim, a isenção de dividendos, que foi feito lá em 1995 pelo Fernando Henrique, ela é algo que não tem em nenhum país do mundo, a não ser no Brasil. Ah, tem mais um paizinho que eu nem lembro o nome. Nem lembro o nome. Enfim, aqui, olha, imposto sobre herança, a média na OCDE é 21,4%, da América Latina é 6,6%, e no Brasil é até 8%. Por quê? Porque aqui é um imposto estadual, e a alíquota varia de 4% e pode chegar a 8%, mas a grande maioria é 4%. Tá? Transferência de imóveis, né? Que é o ITBI, na média da OCDE é 7,4%, da América Latina 1,9%, do Brasil é 3%. E aqui é a questão do imposto sobre grandes fortunas. A média da OCDE é 0,3%, na média da América Latina é 0,4% e no Brasil é 0%. Nós também não temos, certo? Imposto sobre grandes fortunas. Tudo bem, gente? Podemos seguir? Bom, então, vendo isso tudo, eu trouxe aqui uma fala que não é de nenhum intelectual ou estudioso progressista ou de esquerda, é do Bernard Tapie, certo? Que está lá, inclusive, no Ministério, à frente desse projeto. E aqui eu vou dizer porque o que é que ele fala que é um bom sistema tributário, porque isso é meio pacificado, inclusive na questão dos economistas mais liberais, né? As características de um bom sistema tributário estão bem estabelecidas na literatura. É verdade isso, você pode ler em qualquer coisa, que é isso que está. Simplicidade para os contribuintes. Então, precisa ser fácil. Você precisa entender e ser fácil. Neutralidade, de modo a não prejudicar a organização eficiente da produção. Lembra que eu falei isso? Muito imposto sobre produtos e serviços, você também impacta aqui na organização produtiva? Então, transparência, para que os contribuintes saibam quanto pagam de impostos. Eu duvido aqui, mesmo que venha lá nos produtos discriminado, o que é imposto e tal, que alguém lê aquelas letricas lá e saiba o que está pagando de imposto em cada um dos produtos. Alguém aqui sabe? Você lê e sabe quanto está pagando? Muito bem. E você faz... E daí você fala assim, nossa, como eu estou pagando tanto imposto? Fala isso? Então, a carga é pesada para nós que somos pobres. Para quem é rico nesse país, a carga é muito leve, certo? A gente reproduz o que a elite fala, que a carga é pesada, porque para nós, pobres, trabalhadores e trabalhadoras, a carga é pesada. Quanto mais pobre, mais pesada é a carga. E aí repete, só que repete, mas não é a mesma lógica, embora a elite utilize, né, disso. Tinha aquele que falava dos impostos no centro. Impostômetro. Não é? Então, mas não é, nós não estamos falando da mesma coisa. Não estamos falando da mesma coisa, certo? Por quê?
Nós não queremos que tenha menos arrecadação, nós queremos que tenha mais arrecadação, só que nós queremos que quem tenha mais pague mais, né? E nós não devemos, pelo menos não devemos, querer que a carga tributária baixe. Nós devemos querer que ela seja redistribuída de uma maneira que contemple a capacidade contributiva. Muito bem. Transparência, equidade horizontal e vertical, uma bobageira isso aqui de economista, né? Bobageira. E capacidade de arrecadação, baixa evasão, ou seja, aqui pensando no erário público, certo? Muito bom. Muito bem. Podemos entrar agora na proposta? Vocês estão muito cansados? Podemos seguir? Então, vamos lá. O que é que foi proposto e o que é que foi aprovado? Antes de entrar aqui, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, vamos lembrar que, embora o presidente seja comprometido com a classe trabalhadora, ele diz isso e ele saiu dessa classe, tá certo? Para se eleger, foi feito uma composição que, inclusive, incorpora conflitos de interesse. Não é verdade? Nós temos lá à frente do planejamento uma empresária do agronegócio. Não é verdade? E aí por aí vai, né? Por aí vai. Então, só para dar um exemplo, então tem uma composição no próprio governo que ela reflete essa composição de forças que foi feito e que tem interesses contrários ao dos trabalhadores. Contrários. O vice-presidente é contrário ao interesse dos trabalhadores, certo? Porque ele apoiou a reforma trabalhista. Ele apoia e, aliás, ele é lá uma pedra no sapato para discutir isso. Não é verdade? Então, vamos lembrar isso, que é uma primeira coisa importante. Uma segunda coisa importante, o Congresso Nacional, que tem que aprovar, porque tudo isso tem que ser aprovado no Congresso, ele é extremamente reacionário, para não dizer de ultradireita, certo? Porque não tem esse negócio de centro, viu, gente? Vamos parar com esse negócio. Não tem centro. Não tem centro. Centro é direita. Não tem centro. Só se a gente chamar de centro aqueles que negociam, né? Porque tem a extrema-direita, que são aqueles que são ideologicamente de extrema-direita, né? Agora, centro, nós estamos falando tudo de direita, ou seja, não estão preocupados com a classe trabalhadora, nem com os mais pobres, né? Essa é a maioria do Congresso, né? Nós estamos vendo aí. Então, tudo que parece, nossa, foi uma vitória do governo, não tivemos nenhuma vitória, certo? Por quê? Porque esta composição não permite, nós não fizemos uma revolução, nós não tomamos o poder, né, para fazer do jeito que a gente quer. Então, é bom ter isso claro. Então, esta reforma, a estratégia que o governo adotou foi: vamos dividir a reforma, vamos tratar de assuntos que são importantes e que têm apoio da patronal, primeiro, e depois nós vamos tratar daquilo que interessa para os trabalhadores, mais diretamente. Por que isso? Era o que estava à mão. De fato, se pensou, vamos colocar algumas coisinhas ali para ver se dá para a gente melhorar. Isso é importante para a arrecadação, mas é um projeto que já estava lá, né? Lembrando que é a PEC do Baleia Rossi, que já estava sendo ali negociada, e quem estava à frente era o próprio Bernard Api, né? Ok. Então, foi essa a estratégia. Não estou aqui condenando a estratégia, não estou lá para poder ajudar. Meu papel aqui é o de apontar
essas questões, porque nós temos um lado aqui, que é o dos trabalhadores. Então, tem que estar claro que essa reforma, o que foi aprovado na Câmara, não é a reforma que nós precisamos. Não é que ela não seja importante, eu vou já dizer aqui, mas não está longe de alterar a estrutura tributária que nós precisamos, de torná-la justa. Tá certo? Tudo bem, gente? Então, vamos lá. O que está proposto e foi aprovado? Os 3 tributos federais, PIS, COFINS e IPI, eles vão virar um único tributo, chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Os 2 tributos, estadual e municipal, o ICMS e o ISS, vão se transformar num único imposto, chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, esse novo imposto de valor agregado, chamado IVA, por que valor agregado, gente? Porque, assim, a ideia é você pegar lá da ponta, lá da primeira matéria-prima, até chegar no consumo, e você vai tributando, mas vai descontando ao longo dessa cadeia. Eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona, para não ser cumulativo, como hoje é o caso, por exemplo, do ICS. Você tem imposto sobre imposto, e os outros impostos também. Você cobra sobre o total, só que, na fase anterior da cadeia de produção, já houve pagamento. Tá certo? Então, a ideia do imposto sobre valor agregado é que o imposto vai incidir só sobre aquela partezinha que foi agregada ao que já tinha. Dá para entender isso? Vou mostrar para vocês aqui mais... Oi. Eu queria perguntar o porquê dessa mudança se dá num tempo tão longo, né? Que fala assim, 50 anos, né, para se concretizar essa transformação. Eu vou guardar um pouquinho isso aqui, que nós vamos chegar lá. Vou contar um pouquinho o que foi possível, o que foi possível e por que essa longevidade. A longevidade é para esse aqui, ó, para o IBS, tá? Que é a junção do ICMS e do ISS. E esse tempo de transição tem muito a ver com uma mudança muito significativa na cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, ICMS, que ele sai da origem e vai para o destino. Eu vou explicar melhor isso. Isso. Esse é um dos objetivos. Vou chegar nele. Sobre a guerra fiscal, eu também vou juntar essas duas questões. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que eu estava falando sobre por que chama IVA, Imposto sobre Valor Agregado. É assim, vamos dizer, eu tenho um produtor rural aqui, tá certo? Ele teve uma produção, sei lá, com um valor total de R$55. 50 é o valor da produção e ele pagou 5 de impostos. Aí, essa produção de algodão vai lá para a indústria de tecelagem e comprou. A indústria pagou 55, certo? Pagou esse valor aqui. E o valor final do produto lá é 66. A indústria vai pagar só R$1 de imposto. Por quê? 55 para 66 dá 11. Nós estamos considerando aqui como se a alíquota do IVA fosse 10%. Então, ele vai pagar R$1. Deu para entender? Aí, vai lá para a fábrica de roupas. A roupa vai sair R$110, tá certo? A fábrica pagou 66 aqui para a indústria, não é verdade? Então, ela agregou aos 66 R$34 da produção dela. Ela vai pagar só sobre esse valor aqui, 34. Vai pagar R$4, em média, né? R$4 de impostos. Tudo bem? Deu para entender? Então, não vai acumulando, né? Ao final, você vai saber que você pagou R$20 de impostos, sendo
R$ 5 lá na produção rural, R$ 1 na indústria, R$ 4 na fábrica de roupas e R$ 10 na loja de roupas. Deu para entender? Essa é a ideia do imposto único. Essa é a ideia aqui. Tá? Diga, quer alguém? Não sei se a dúvida é da minha cabeça confusa, né? Para mim entender, eu achei que iam parar de cobrar aquelas etapas. Ia só no final você ia ter é isso? Então aquilo ali é o que é hoje, né? Aquelas cobranças ali em nas várias etapas é o que é hoje? Não. O consumidor final vai saber que ele pagou. O recolhimento é por etapa. Só que é muito claro. E não tem essa coisa do desconto. Hoje tem compensação de ICMS, para alguns dá, para outros não dá. Não vai ter isso. Você não vai fazer compensação de ICMS. Você vai pagar só sobre o valor que você agregou ao produto. Entende? Aquele a mais. Então, eu comprei uma mercadoria, paguei R$ 50. E eu vou lá e taxei isso lá, dobrei. Botei lá R$ 100. O imposto que eu vou recolher na nota é o desses R$ 50 que eu agreguei. Tá? Tudo bem? Valor agregado, que é o que eu agrego àquilo que eu comprei. Tá bom? Você falou do Bernard Appia aí, né, que é um dos mentores, né? E eu assisti no YouTube, né, uma conversa com ele, com o Nassif. E ele falou que tem a questão hoje, tem caminhão que sai com uma mercadoria, roda um estado ou outro, para poder ter desconto exatamente sobre essa questão. Se você puder só comentar um pouquinho. Porque essa é a questão seguinte, como hoje você tem os impostos que não tem alíquota única, a ideia é juntar os impostos e ter a mesma alíquota. Não é verdade? Eu dei um exemplo aqui de 10%. Não é isso. Nós vamos ver que já tem um cálculo aí, uma previsão de alíquota. O que acontece hoje? Como tem alíquotas diferentes, então tem essa história de se você mudar de estado... gente, não tinha gente que comprava carro com placa do Paraná porque pagava mais barato o IPVA? Então, mesma coisa, em produtos e serviços, mesma coisa, entendeu? Então, quando você fala, vou juntar e transformar numa alíquota única, a alíquota é a mesma em qualquer lugar. Então, você evita esse tipo de coisa. Na verdade, você, além de acabar com a cumulatividade, você também acaba com esse transeter procurando alíquotas mais baixas. Eu sei de gente, tem pessoas que abrem empresa que não existem porque o ISS é mais barato. Acho que Guarulhos é um caso assim, é mais barato do que São Paulo. Então, as pessoas abrem empresa, mas a empresa não existe. É só a localização. Certo? Então, evita isso quando você tem uma alíquota única. Tudo bem? Então, aqui nós estamos falando de uma simplificação, que é isso que essa primeira etapa da reforma tributária significa, é uma simplificação, mas esta simplificação, ela é muito importante e ela assim, já tem até cálculos sobre o ganho dessa simplificação, entende? No tempo, tem vários cálculos. Não trouxe nenhum aqui porque tenho dúvidas sobre esses cálculos. Acho que alguns estão muito superestimados, outros menos. Enfim, não há um consenso nisso. Mas, certamente, haverá ganhos, inclusive para o consumidor. Porque, claro, quando você simplifica, você unifica, esse tipo de disputa, ela reduz, e isso é bom para quem mora naquela localidade, inclusive. Certo? Porque tem uma distribuição da arrecadação, né? A partir do tamanho da população, que é o fundo de participação dos estados e municípios. Então, faz diferença. Tudo bem? Muito bem. Aqui, ó. Você me perguntou. Falou da. Sim. Então, vamos lá. Por que a transição, a proposta de transição, depois eu vou dar os números certinho ali para vocês, é tão grande para o imposto, para o IBS, né?
que é esse do estados e municípios. Vai lá até, sei lá, 50 anos de transição. Por quê? Hoje em dia, o ICMS ele é cobrado na origem, ou seja, onde o bem é produzido. Tá? Então, por exemplo, os veículos montados em São Bernardo, o ICMS é cobrado ali. Ele pode ir lá para o Ceará. Ele pode ser consumido lá no Ceará, certo? Mas o imposto é ali em São Bernardo, né? Então, isso é a cobrança na origem. É assim que é hoje. A proposta aqui é transitar da cobrança na origem para a cobrança no destino. Por quê? A rigor, o recurso... Veja, eu moro lá em Fortaleza e compro um carro que foi produzido em São Bernardo. O imposto que eu, Patrícia, moradora de Fortaleza, estou pagando, não fica em Fortaleza, ele vem para São Bernardo. Neste caso. Então, a população do local não se beneficia, o recurso dela esvai para o restante, para onde tem concentração de produção. O que acontece? Os estados mais produtores, não é à toa que São Paulo, Rio, Minas têm um desenvolvimento maior do que o Nordeste, porque eles concentram aqui, concentraram durante muito tempo a produção, e aí o recurso fica todo aqui, né? Então, ficam estados muito ricos e estados populosos, consumidores mais pobres, justamente por essa questão. Mas isso não é simples de fazer. Essa transição ela é muito complicada, porque mexe com muitas coisas. Junto com isso, está sendo discutido um fundo de compensação, que é preciso fazer para equilibrar, inclusive, essas diferenças. E por que acaba com a ideia é acabar com a guerra fiscal? Porque hoje a definição do ICMS ou do ISS é dada pelo município ou pelo Estado, a alíquota. Então, eles podem isentar, reduzir para atrair investimento, que, aliás, é o que se faz muito. Você não tem um planejamento de investimento, que é o que deveria ter no país, né? Um planejamento de investimento mais equânime, porque é isso, é terra de ninguém, cada um com cada qual, cada um que pode mais, faz mais. Então, quando você estabelece uma alíquota unitária, você acaba com a possibilidade dos estados e municípios utilizarem a tributação como forma de atração de investimento. Não podem mais abrir mão, entende? Porque tem alíquota única. Mas nós vamos ver que tem um monte de exceções aqui, né? Que também é um problema, mas vamos lá. Tudo bem? Deu para... Só para entender mesmo. Pegando o exemplo, Patrícia, que você apresentou. Então, com a aprovação do imposto único, a produção do carro em São Bernardo e ele consumido lá no Ceará, vai para onde? Como que fica a arrecadação? Essa parte que eu não entendi. A parte do valor do imposto ali da produção do agregado vai ficar ali. E a parte lá da cobrança do imposto vai ser lá no destino, vai lá para o Ceará, entendeu? Vai ficar uma parte na origem? Ele vai por causa da cadeia, né? Daquela cadeia da incidência dos impostos. Mas, especificamente, este imposto, porque ele vai fazer parte do IBS, certo? O ICMS vai fazer parte, não vai existir mais. A equivalência a esse imposto ele vai ser cobrado no destino. Mas isso vai ser uma transição, vai ser longa. Aonde ele está sendo vendido, lá. No destino daquela produção. Certo?
Distribui, essa é a ideia. É você tornar mais equânime, né? Distribuir. Muito bem. Aí a discussão é qual será a alíquota. Lembrem-se, foi falado que nós sabemos que não pode cair a arrecadação, certo? Inclusive, se cair a arrecadação, para nós é péssimo. Com aquele arcabouço fiscal, danou-se. Não pode cair de jeito nenhum, ao contrário. Deveria aumentar. Mas esse é um outro capítulo, né? O arcabouço fiscal a gente pode discutir num outro momento. Enfim, então está se discutindo qual a alíquota, essa alíquota, né? A soma das alíquotas do CBS e do IBS, portanto, nós estamos falando aqui desse IVA, né? Geral, que é dual, né? Ele está sendo estimada em 25%. Mas nós teremos alíquota intermediária para atividades beneficiadas com um redutor de 60% na alíquota geral, ou seja, esses 25% reduz 60%, né? Para algumas áreas, como a área da educação, da saúde, transporte público e alguns outros. E uma alíquota zerada, ou seja, isenta, para alguns itens da cesta básica a serem definidos por lei complementar, além de produtos de hortifruti, né, e ovos. Além disso, então, nós temos uma alíquota cheia, mas teremos uma alíquota reduzida para alguns setores, como já está definido, educação, saúde. Aqui nós estamos pondo educação privada, viu, gente? Saúde, transporte público, tem lá um negócio de implementos agrícolas, tipo, insumos, que eles enfiaram lá. E uma alíquota, e a alíquota zero, que essa era uma reivindicação, é uma reivindicação do movimento sindical para a cesta básica, tá? Mas, vejam, isto aqui tudo vai ser definido em lei complementar. Então, aqui nós temos só assim, um indicativo, mas será definido em lei complementar. Então, assim, não dá para cochilar, né? Porque, senão, a cesta básica aqui vai virar caviar, tipo essas coisas assim, né? Entendeu? Se a gente piscar, o negócio aqui vai desandar. Então, a gente ainda tem uma tarefa enorme aí para garantir que a cesta básica seja a cesta dos trabalhadores, né? Não é? Não, já tem uma disputa enorme do que deve compor a cesta básica, enfim. Nós também tem uma coisa que é interessante, que acho que também é um avanço. Então, olha lá, gente, zerar o imposto da cesta básica é uma reivindicação antiga, isso sim é progressivo, isso faz diferença. A gente fez um cálculo, o Diese fez um cálculo, não dá para saber ainda o que vai compor essa cesta básica, porque isso está em discussão, vai ser regulamentado em lei complementar, mas a gente pegou uma média dos impostos cobrados nos vários estados e tal, porque é uma média, porque como tem essa diferença, não dá para saber cravar hoje quanto é que é a incidência de impostos em cada estado de cada produto. Pegamos a cesta do Diese, a cesta básica do Diese, que também não sabemos se será... se aqueles produtos serão todos contemplados, e aí nós aplicamos aqui essa isenção, e isso daria uma redução entre R$ 70 e R$ 80 mensais, na cesta mais cara, que atualmente é a de Porto Alegre. Mais ou menos isso. Então, é significativo, né? Então, desses pontos que nos interessam, vamos lá. Essa questão da simplificação, tudo isso, primeiro, sem tirar, vamos ver como é que isso acontece, isso melhoraria a arrecadação, que, num segundo momento, vamos dizer, ela impacta as políticas públicas. Mas não dá para a gente dizer que é curtíssimo prazo isso, né? Até porque começa a vigorar a partir do ano que vem, mas vai até 2027, então tem um tempo. A questão da cesta básica, o impacto pode ser imediato,
A partir do momento que tiver a regulamentação e se aplicar, garantir a redução na ponta, você tem um impacto imediato. No mês seguinte, você tem um impacto. É disso que nós estamos falando, né? Tem aqui também, que é uma coisa que é bacana na reforma, que é um imposto seletivo, que é uma taxa extra que será aplicada nos produtos que são considerados nocivos à saúde ou ao meio ambiente, né? Como agrotóxicos, cigarros, bebidas alcoólicas, já não achei tão bom, mas, enfim. Tá, tem briga. Então, isso aqui também será por lei complementar. Aqui será outra briga, porque é isso, tem a bancada do agronegócio, certo? Então, também será uma briga. A ver o que nós vamos conseguir. Mas está aqui dito que a gente pode disputar. É isso. Eu estou... Hã? Quanto? Não, eu estou caminhando para o final, tá, gente? Bom, na proposta também tem a criação do Conselho Federativo, que é um conselho, então, formado pelos estados e mais 27 representantes dos municípios, tá certo? Então, aqui tem todo um formato lá de eleição, né, dos representantes municipais, porque aqui, 27 dos estados, nós estamos contemplando todos, um representante de cada estado. No caso dos municípios, não dá para ter 5.600 não dá, né? Então, aí seriam assim, dos representantes municipais, que equipara aqui com os estaduais, está certo? 27, 14 são eleitos por maioria de votos igualitários entre os entes, ou seja, os municípios têm que se reunir e eleger, e 13 com base no tamanho da população. Portanto, nós estamos falando que os municípios mais populosos têm lá, sim, Guarulhos. Muito bem. As decisões do Conselho só serão aprovadas caso obtenham, ao mesmo tempo, votos da maioria numérica dos estados e dos representantes que correspondam a mais de 60% da população do país. Tá certo? Os votos dos municípios serão apurados com base na maioria absoluta. É uma regra que já está definida aqui, porque também, se deixar para definir, depois não define, né? Mas isso aqui tem a ver com essa gestão desse IBS, que é tão delicado, tá certo? Essas mudanças todas. Muito mais. Está vendo aqui? Ó, muito mais. Mas há uma... Tudo bem, né? Só que vai ter dificuldade para os municípios menores colocarem suas pautas, né? Vai ter dificuldade para os estados também, que são menores, né? Então, na verdade, nós estamos falando que 14 são eleitos por maioria de votos igualitários. Significa que temos que ter prefeitos nos municípios menores muito articulados, né, para ter chance. A eleição municipal passa a ser muito importante. Muito importante. Tem um peso enorme. Muda completamente, certo? Muito bom. O que mais que tem na reforma, gente? Então, aquilo que eu falei para vocês, a constituição de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que é essa questão da compensação, sabe? A hora que você faz essa mudança... hoje já deveria ter isso, porque já tem um desalinho muito grande nessa coisa dos investimentos. Então, a proposta prevê a criação de um Fundo de Desenvolvimento Regional, que terá o objetivo de reduzir as desigualdades regionais. A ideia é que ele comece em 2029, sem prazo estipulado para o fim. Tá? Já está definido aí para o primeiro ano um volume de 8 bilhões, aumentando progressivamente até 2032. A partir de 2033, o governo federal vai destinar 40 bilhões por ano para esse fundo. Essa é a ideia. E da onde vai vir o dinheiro para isso? Da arrecadação. Da arrecadação. Ele tem que caber dentro do orçamento. O orçamento ele é baseado na arrecadação. Aqui estão fixos, a gente não sabe exatamente como isso, correção, esse tipo de coisa. Bom, a cesta básica já falei, né, gente, para vocês, então é um ganho, sem dúvida. Tem uma outra coisa que também pode ser um ganho, pode ser, que
o cashback. Virou uma moda enorme, cashback. Cashback ficou super chique esse negócio de cashback. Bom, o que é isso? O mecanismo prevê a devolução de impostos para um público determinado. Impostos quais? Aquele CBS e o IBS, que é o IVA lá, aquele, certo? Determinado com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. Também será definido em lei complementar. Então, aqui, gente, são vários desafios. Porque como é que você vai fazer essa devolução? Como é que você vai aferir qual é a devolução, sendo que muitos pobres, né, os mais pobres, compram em lugares que não tem nota fiscal, que não tem... Como é que você vai fazer isso? Quer dizer, tudo isso, essa lei complementar tem que prever. Né? É claro que tem aqui uma ideia, mais ou menos uma ideia como da nota fiscal paulista, né? Que é você incentivar a formalização, certo? Sem dúvida. Essa é a ideia, né? O ministro Haddad conta com o aumento da arrecadação, porque a proposta do arcabouço fiscal que ele fez, se não tiver aumento de arrecadação, nós estamos lascados. E o governo também, lascadíssimo. Então, ele conta com isso. Ele está apostando nisso. O arcabouço fiscal ainda não passou, né? Ainda não. Indiretamente, mas a ideia seria desonera indiretamente para poder, né, para poder contribuir na forma correta, né? Exato. Bom, gente, tributação da renda e do patrimônio, aquilo que nos interessa, né? O que tem nessa reforma de avanço? Tem que vai ter uma tributação progressiva para heranças, mas ainda não está definido também o que é esse progressivo para heranças, tipo assim, quanto será taxada a herança da Xuxa? Não sei. Então, não está ainda definido, mas a ideia é, quanto maior a herança, maior a alíquota a ser paga, tá? Não é para deixar herança para 4 gerações, não é isso. A ideia é que você vá taxando herança de tal modo que quem acumulou mais, pague mais ao transferir, né, a herança. Além disso, ele amplia o alcance do IPVA para veículos aquáticos, como lanchas, e aéreos, como jatinhos. Tá certo? E permite que as prefeituras atualizem cálculo do IPTU por meio de decreto. Gente. Gente. Então, aqui tem 2 coisas importantes. A gente bate há muito tempo nessa história de, olha, jet ski não paga imposto, não sei o quê, então está estabelecido, está aprovado, mas tem lá um monte de gente que fica fora, assim, tipo barcos, embarcações para pesca, mas do pescador e das grandes embarcações. Tipo assim, tem esses gatos lá no meio que foram colocados, tá? Então, não é bem que vai cobrar de todo mundo, não. Tem umas partes aqui que estão isentas, tá? E essa questão é importante, gente, mais um dado importante, que, assim, vocês sabem que a mudança de IPTU, ela deveria passar por lei, né? Então, agora, a partir da reforma, os prefeitos podem fazer por decreto. Muito bem. Mas aí, o que mais nos interessa mesmo, isso é super importante. Aquilo que a gente defende, mudança na tributação sobre lucro e dividendos, sobre... as exportações continuam isentas, viu? As exportações continuam isentas. Outra coisa, continua com imunidade as igrejas, e agora também toda entidade sem fins lucrativos. A bancada da Bíblia incluiu isso, garantiu essa imunidade. Agora, pela reforma, isso fica mais... Fica imune. E aqui,
Imposto sobre grandes fortunas, a mudança na estrutura do imposto de renda, a tributação, ou ITR, né, sobre a terra, porque aqui também é escandaloso a questão da tributação sobre a terra, também foi feito no governo Fernando Henrique, que isentou os grandes latifundiários. Então, isso tudo ficou para a segunda etapa. Então, está dito lá que, em 180 dias da promulgação do texto, vai ser enviado, então, ao Congresso Nacional uma proposta de reforma sobre renda e propriedade, tá? Que é o que, de fato, pode inverter aí essa cobrança, essa estrutura tributária, né? Até agora, nós temos mexidas importantes, mas não altera a estrutura, continua sendo regressiva, porque continua calcada nos impostos indiretos. Tá? Eles têm maior peso, continuam tendo maior peso na estrutura nacional, mesmo com a proposta de reforma. Bom, também haverá regime específico para combustíveis. Aqui são as transições que a gente falou, né? Já vou passar. Tem uma outra discussão, gente, que tem a ver com a reforma tributária, que foi aprovado na Câmara e está no Senado também, porque a reforma tributária também está no Senado, já vou falar rapidamente, que é a discussão sobre o CARF, né? Vocês, com certeza, sabem que no final do governo Bolsonaro, em 2020, foi o fim do chamado voto de qualidade, que foi uma medida provisória do Guedes, tá certo? Que foi aprovada, resultando em uma vantagem para o contribuinte em caso de empate nas decisões. Ou seja, antes, se houvesse um empate, a definição era do CARF, sobre... Do que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando dos grandes devedores de impostos. O que eles começaram a fazer? Eles não pagam. Vamos lá. Marabras, por exemplo, Casas Bahia, não pagam, não recolhem a Previdência. A Van não recolhe a Previdência. Aí ele vai lá, eles têm toda aquela equipe para planejamento tributário, não sei o quê, não recolhem. Não recolhe nem a parte patronal, nem a parte dos trabalhadores que ele cobrou. Ele não recolhe. Aí ele entra no CARF, tá certo? Dizendo lá com alegações sobre o que não sei o quê, recorrendo e tal. Se houvesse empate nessa coisa, se deveria isentar ou não, aceitar aquele recurso, o que o governo Bolsonaro fez? Ao ter empate, porque o CARF é formado pela Receita Federal e por contribuintes. Quem são? Somos nós que estamos lá? Não, né, gente? É só representação de empresário. Certo? Aí, paritário. E empate, por essa medida provisória, é em benefício do réu. Ou seja, os caras pararam de pagar, recorriam ao CARF e eram isentos, ganhavam. Então, em 2023, foram abertos mais de 400 mil processos que representam, em termos financeiros, quase 4,5 trilhões. Gente, é o roubo mais descarado do mundo inteiro. É uma coisa escandalosa. É um roubo escandaloso, entende? Bom, isso foi aprovado, então, na Câmara, voltar essa condição que tinha anteriormente, que fica a cargo, então, do Ministério da Fazenda, mas está lá no Senado, certo? Bom, aqui é a questão dos pontos que
as centrais defendem, né, dessa reforma tributária justa e igualitária, que são pontos que nós já conversamos aqui. E aí, para finalizar mesmo, eu queria dizer que essa disputa, mesmo esta reforma, que está longe de ser, mesmo essa parte da reforma, que está longe de ser a reforma tributária necessária para os trabalhadores, ela ainda não está definida. Está lá no Senado, tem lá uma disputa grande também, tem uma pressão enorme também de estados e municípios, de estados principalmente, no caso do Senado, então ela ainda não está aprovada. Essa semana, o Senado solicitou à Fazenda um estudo sobre essas alíquotas, qual é o impacto dessas alíquotas reduzidas, isenções, sobre a arrecadação, para ver o peso disso. O ministro Haddad levou na terça-feira, entregou isso para o Senado, que vai começar a analisar. Então, eles vão ainda começar a estar na comissão ainda, certo? Esse estudo não está público, mas ele será publicizado, foi dito lá que ele vai ser disponibilizado, e aí nós vamos analisar, porque também nos preocupa, tem várias questões aqui que nos preocupam, então, essas exceções nos preocupam, também a questão de como será calculado a questão do PIS, COFINS, que atualmente eles financiam a Seguridade Social. Então, como é que essa distribuição vai ser feita? Nós não sabemos se é suficiente para manter a Previdência, né, o sistema previdenciário, nos preocupa, então a gente está acompanhando. E tem várias dessas coisas que são mais, digamos, mais interessantes, que depende de lei complementar. Então, nós também vamos ter que, o movimento sindical, ter que acompanhar, e é uma batalha árdua. E aí a batalha mais difícil será fazer, de fato, a parte da reforma que mais nos interessa, que é sobre patrimônio e renda, que ficou agora para o segundo semestre, e que já estão falando, lá, eu já ouvi lá, não, parece que vai abrir mão desse negócio de imposto sobre grandes fortunas, vão não sei o quê. Então, a disputa não é simples se não houver uma movimentação intensa da sociedade, e aí que eu acho que o papel do movimento sindical é fundamental para puxar essas organizações, essa movimentação. A segunda parte da reforma, que é o que mais nos interessa, não sairá. Não sairá nem do Palácio. Isso. Saber que isso não é assunto... isso é assunto lá de empresário. Não, isso é assunto de todos, né? Gente, eu vou abrir aqui para quem quiser perguntar. Vou agradecer a paciência de vocês. Obrigada, viu? Não, vem cá. Desculpa, João, não entendi. Patrícia, então, é o seguinte, nós vamos... o debate é justamente para municiar, né, a direção do sindicato, né, para a gente fazer o diálogo, né, com os trabalhadores, com a população em geral. Então, pelo que eu estou entendendo que você está falando, é o seguinte: primeira coisa, o nosso discurso não é pela redução da carga tributária, né? A nossa luta é para incluir aqueles que ganham mais, que paguem mais, né? E isentar o pobre, né, de pagar mais impostos. Esse é o discurso central que a gente deve fazer com a classe trabalhadora e com a população, é isso? Que é complexo o tema, né? Então, a gente que está no dia a dia, acompanha tudo, imagina fazer esse discurso para a sociedade. Então, tentar simplificar ao máximo para que eles consigam absorver e entender a importância de se mobilizar com esse objetivo. Não, é perfeito. Acho que uma coisa que a gente pode usar, que é isso, é dizer, não, a gente acha que
ter impostos é importante, porque nós queremos políticas públicas para todo mundo. O SUS melhor, uma educação melhor para todo mundo, é isso que nós queremos. Para isso, precisa ter financiamento, certo? Então, o nosso problema não é a carga tributária. Tem que ficar claro isso. É um problema nosso, porque nós pagamos muito. Então, para nós pagarmos menos, quem tem mais tem que pagar mais, porque quem tem mais paga menos que a gente. Eles reclamam mais do que a gente, mas eles pagam muito menos que a gente. Então, acho que é isso mesmo. Rapidinho, Patrícia. O que me assusta um pouco são duas coisas, né? Primeiro que isso é uma PEC, né? Então, ela tinha que ter uma grande quantidade de voto, né? Então, se torna mais difícil, né? E, tipo assim, foi meio que um cheque em branco, né? Porque agora a gente vai ver que são várias leis complementares que vão realmente desenhar o que vai ser. E me assustou muito essa questão de IPTU ser por decreto. Porque um prefeito pode simplesmente falar, não quero pobre na minha cidade, e tascar um IPTU que seja impeditivo para a gente morar na cidade, gente. É decreto, e está na lei. E como é que nós vamos lutar contra isso? Então, isso são as coisas que me preocupam. É isso aí. Ué, um caminho, ela vai entrar em discussão no Senado. Dá para fazer uma gestão tentando tirar isso, embora isso tenha sido incluído na Câmara. E, se mudar no Senado, volta para a Câmara. Mas, enfim, é sempre possível, ainda está em disputa. Ou vai significar uma mobilização mais intensa nos municípios, né? Enfim, é um risco enorme mesmo, sem dúvida. Boa noite, Patrícia. Boa noite, pessoal. Minha dúvida é a seguinte: se nós conseguirmos que ela seja implementada da forma que estamos elaborando aqui, taxando as maiores riquezas, assim, né, para contribuir mais na nossa grande vaquinha, né, nacional, os banqueiros, eles detêm um bom capital. Isso impactaria nas nossas campanhas salariais futuras? E se impactará como? Então, aqui na proposta de reforma, também está definido que o sistema financeiro terá um outro formato, que não está definido ainda. Não entra nessas alíquotas. Já não entra, né? Mas não entra nessas. Ele não está incluído, né? Está falando de regime especial. Assim como combustíveis, o sistema financeiro também está lá em regime especial. Então, digamos que não é simples fazer essa mudança. Embora essa proposta da taxação de grandes fortunas, de lucros e dividendos, isso impacta a pessoa física e não a instituição, né? Quando vocês negociam, a gente sabe que existe uma mistura aí, né? Mas, na verdade, vocês negociam com a instituição e não com o Setúbal, né? Não é isso? Então, em tese, não deveria impactar nesse sentido, né? Os bancos estão muito longe de ficar mais pobres, na verdade, né? Então, e sem contar que, quando vocês negociam, vocês veem o lucro, o resultado e lucro do período, né, que vocês estão negociando. Que isso independe se ele está pagando, se a pessoa física do banqueiro está pagando mais impostos, né, na verdade. A rigor não deveria influir. Agora, vai ser uma disputa feia. Esse regime especial é que eles não entram nesse mesmo esquema, eles estão do IVA, né? Eles estão fora, vão ter um outro regime. Na verdade, vai ser discutido, sim, por lei também.
Obrigado, Patrícia, parabéns aí pela fala. Boa noite a todos e todas. Só queria lembrar aqui da Patrícia, fiz uma apresentação aqui, um período, né, João Cardoso, dos petroleiros, depois que eu descobri, na verdade, que era uma trabalho feito para a FUP, para o Moraes, o pendrivezinho do Moraes, que a Patrícia elaborou lá para os petroleiros. Alguns, não sei que o Julinho estava, o pessoal estava aí, né? Cara, eu fiz um monte de anotações, não vim para falar, fica difícil. Patrícia, tem esse entendimento que o empresariado é o que mais paga os impostos em valores absolutos. É correto isso, na tua opinião? Todo mundo, o que o pessoal pensa, na verdade, disso? É o que se tem na cabeça. Na verdade, o empresariado não paga nada. Ele repassa para o cliente dele, quem quer que seja. Pode pagar enquanto cliente, enquanto consumidor, enquanto pessoa física. Enquanto empresário, não paga. Era uma das brigas que a gente tinha lá. A questão da reforma, da guerra fiscal, né? Eu lembro da Volta Redonda, por causa da Companheirada do Rio, que sempre trazia esse ponto lá, né? Virou um caos no município com a Volkswagen indo para lá. Vai gerar emprego? Vai. O pessoal muda para a cidade e a cidade não oferece estrutura. Isso falta saneamento, falta segurança, falta saúde, falta emprego, e a empresa não contribui com essa questão. No nosso, como chamava lá, do PT, caramba, nós íamos para as reuniões do partido lá, né? Grupo de trabalho do PT. Faltei uma vez, eu acho, o João faltou duas. A gente marcava capitão lá, Patrícia, nessa questão. E eu sempre batia na comunicação. O PT está aí agora com a TV aberta, não é fake não, né? Uma vez só isso, né? Eu acho que a gente tem que passar essa informação para o pessoal, entendeu? Eles têm que saber como é que funciona isso. Porque, na verdade, é aquilo do empresariado, né? Todo mundo acha que o empresário paga. Ele não paga, é a gente que paga. O veículo, o cara compra bem rapidinho, 100 mil um carro. Pagou lá, não sei quanto, 36% de imposto, 40%, vamos arredondar. Então, o cara está pagando 70%, né? Está pagando 60% no carro. Quando ele vai vender o carro, vamos imaginar que esteja valendo 80%, ele está vendendo por 80%. Então, ele está repassando metade dos impostos que ele pagou. Quem sempre está pagando é o contribuinte mesmo, não é o empresário, na verdade. Tá? Então, é isso. Eu queria saber, Patrícia, na questão do teto de gasto. Você pode falar um pouquinho disso? É isso. Muito obrigado. Então, eu acho assim, falar do teto de gastos e falar um pouco sobre a proposta do arcabouço fiscal, que também foi muito comemorada até, mas que ainda está lá para aprovação. Ela passa o mesmo preâmbulo para a reforma tributária, talvez eu pudesse falar para o arcabouço. Quando, ainda o ano passado, o governo então eleito fez uma negociação para passar a PEC expandindo lá o gasto, porque não era suficiente, né? Não cabiam os gastos que foi deixado pelo governo Bolsonaro, houve um compromisso de se apresentar uma chamada nova âncora fiscal. Então, foi um compromisso assumido por conta dessa coalizão, e aí, então, o governo, o Ministério da Fazenda, o governo Lula, apresenta essa proposta chamado arcabouço fiscal, que é, sim, melhor do que o teto lá estabelecido pelo governo Temer, mas ele continua sendo um teto mais flexibilizado, que tem margem ali, mas ele continua sendo muito mais rigoroso do que nós já tivemos, do que era antes do teto. Porque, além da gente ter o limite dos gastos, né, que estão abaixo da nossa necessidade, certamente, você ainda tem punições e ainda tem que fazer superávit primário. Antes, a gente só tinha que fazer superávit primário, não tinha teto de gastos. Agora, você tem as duas coisas. Então, é um desafio enorme, é melhor do que se tinha, mas está muito longe da necessidade que a gente tem. Significa que, em algum momento, mesmo que a gente cresça muito, o nosso teto ali para investimento e políticas públicas é 2,5%. É 2,5%. Então, é muito complicado. A gente não sabe exatamente as dificuldades ali da disputa, né?
e por isso é difícil você analisar, mas do ponto de vista desse lado, né, da onde nós estamos, foi uma proposta muito rigorosa, muito com pouca margem. Ela tem margem, mas é muito pouca margem, e que a gente imagina, e pode ser que isso esteja na cabeça ali do governo, que num momento seguinte, com uma composição mais favorável, tenha que se rediscutir, se nós quisermos, de fato, desenvolver esse país e distribuir melhor a renda. Não, com esse arcabouço é muito difícil. A gente tem, porque está muito limitado, né? Então, vai melhorar? Sim, possivelmente. Se aumentar a arrecadação, melhora ainda mais, mas as nossas necessidades são enormes, né? Então, em algum momento, a gente vai ter que rediscutir isso, com certeza. É isso, gente. Está todo mundo cansado, né?